Então, pessoal, agora aqui para o nosso quinto vídeo, eu acho. A gente está aqui no arquivo curso de VBA parte 1 Excel, aqui na planilha de personalizar, tá? A proposta para agora é que a gente aprenda como é que se personaliza as células por código, tá? Então a gente vai aprender a pintar, a escolher a cor da fonte, a colocar as bordas, mudar o tamanho da fonte, mudar qual é o nome da fonte e por aí vai, tá? Então deixa eu limpar isso aqui que eu baguncei e vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso VBE, a gente vem aqui na aba de desenvolvedor e clica aqui em Visual Basic, está aqui no meu cantinho desde a aula passada, eu vou aumentar por enquanto. A janela de verificação imediata não vai ser tão importante agora, então eu vou tirar ela daqui, tá? E aí a gente vai querer criar uma nova rotina, um novo macro que faça essa personalização de célula para mim, tá? Então sempre que eu for criar uma nova macro, eu tenho que vir aqui em módulos, selecionar um módulo e criar ele, tá? Então, como eu já disse, percebam que todos os macros que eu fiz até agora gravados, eles têm uma declaração de início, que é sub e o nome da macro, certo? E depois o que é que ele faz? Ele coloca o código aqui inteiro e no final do código ele fala que end sub, ele declara o final do macro, certo? Da macro. Então, eu vou fazer isso aqui parecido, tá? Então, eu vou criar aqui um sub. E aí, eu vou chamar ele de... Deixa eu pensar, format. Só isso aqui, tá? E aí, se eu der um enter, sozinho, só do jeito que tá. Se eu der só um enter, o que é que ele já faz? Ele já criou essa linha aqui para separar um sub do outro, certo? Eu vou até apagar aqui para ficar mais perto. O que foi mais que ele fez? Ele criou esses parênteses aqui, abertos e fechados, esse abre e fecha parênteses aqui, e ele também colocou essa declaração aqui de final, tá? Então, todo o código que eu for inserir vai ter que estar aqui dentro. O que são esses parênteses? Esses parênteses são os argumentos que o meu sub pode pedir antes de executar, certo? Então, se eu precisar, por exemplo, de alguma informação antes para executar o meu sub, eu posso colocar aqui entre parênteses. A gente não vai mexer muito com isso agora, talvez depois na aplicação final, mas por enquanto a gente vai deixar eles assim, certo? E aí agora todo o código que eu for inserir vai ficar entre essa declaração de início e essa declaração de fim, tá certo? E eu vou dar um espaço aqui para ter um pouco mais de espaço. E aí por uma questão de organização, a gente escreve o código direto aqui logo embaixo do sub, tá? A gente aperta Tab para dar esse distanciamento aqui, para dar essa indentação, certo? Então a gente começa a escrever aqui depois que dá esse primeiro Tab para a gente poder, para deixar o código mais organizado, tá? Isso não é obrigatório, tá? É só questão de boas práticas. E aí pronto, isso aqui é o suficiente. E aí o que eu quero fazer, como eu já disse, é formatar uma célula, certo? Então eu vou dizer agora, por exemplo, que eu quero formatar essa célula B2 aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar a célula B2. Então B2, só para ver se a gente lembra, a gente pode fazer aqui, ó, end B2.select. E aí se eu apertar aqui, ó, aqui está fora, pronto. O que esse macro faz por enquanto? Ele só seleciona a célula B2. Né? Como é que eu faço para executar esse macro? Eu posso tanto apertar F5, tá? Se eu apertar F5, o que acontece? Ele deu essa rodinha aqui, quer dizer que ele rodou, e se eu vir aqui para o meu programa, para o meu Excel, tá aqui na planilha que estava selecionado, ele selecionou a célula B2, tá? Estava fora e veio para cá. Então eu vou clicar fora de novo. Qual é o outro jeito de executar? Lembrando que se não funcionar o F5 para você, você pode apertar Fn F5, tá? Se você tiver no notebook. E outro jeito é eu vir aqui nesse play aqui. Estão vendo? Não sei porque está tanto lag, mas aqui, nesse play aqui tem executar sub / userform, tá? Então ele vai executar. Se eu apertar aqui e voltar para cá, ele veio aqui para a célula B2, tá certo? Outro jeito que você pode fazer é clicar aqui em executar sobre o userform, tá? Mas ele já deve estar aqui. Então, por enquanto, tudo que ele faz é selecionar. O que eu quero fazer agora é uma série de comandos, linha por linha, que eu vou dizendo o que é que ele tem que fazer. Primeiro faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Tudo com a minha célula B2,
tá? E aí, para a gente pescar, só para a gente ver aqui, eu quero ver como é que foi escrita aquela macro que a gente fez gravada, certo? De formatação. Então, eu vou subir aqui, que ela deve estar por aqui. E está aqui a minha sobre formatação, que é a macro de formatação que formata as células selecionadas, tá? E vocês podem ver que tem um monte de código aqui, tá? Primeira coisa que eu tenho que dizer. Acho que 70% desse código aqui que ele escreveu é código que não serve de nada, tá? Por quê? Porque quando o Excel está escrevendo a macro, né? Quando o Excel está vendo o que você fez e escrevendo a macro, e aí isso é um algoritmo padronizado, ele tem que pegar todas as informações da célula, as que você muda e as que você não muda, tá? Então tem muita coisa, por exemplo, aqui tem bordas diagonais, certo? Ele está dizendo aqui que não tem nenhuma borda diagonal, por exemplo. E ele anota isso aqui por padrão, mas eu nem mexi nisso de jeito nenhum, ele só está dizendo que não tem. Então se eu apagar essa linha aqui, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma no meu código. E isso acontece por muitas linhas por aqui, de verdade, certo? Mas agora a gente vai tentar escrever isso por nós mesmos, tá? E aqui eu vou usar a célula B2 como referência, por quê? Porque se eu usar a célula que está selecionada, se eu fizer, por exemplo, selection ponto alguma coisa, ele não vai me dar aquela listazinha de propriedades que pode ser útil para mim, tá? Então por aqui eu vou deixar aqui só o range B2 por enquanto, e depois eu posso mudar isso se eu quiser, tá? Então eu vou fazer todo o meu procedimento formatando a célula B2 na minha planilha que está ativa aqui, tá? Então eu vou dividir a tela aqui, entre vocês dois para ficar mais fácil de visualizar. Vou fechar o visualizador de projetos e vou começar. Deixa eu pensar o que eu quero começar mudando. Eu quero começar mudando a cor, tá? O que eu preciso fazer para mudar a cor? A cor, ela está no interior da célula, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é apertar ponto e aí vai aparecer aqui a lista de propriedades. Eu vou escolher a propriedade interior, tá? Interior, certo? E aí quando eu apertar ponto, dentro dessa propriedade interior eu tenho outras propriedades, certo? E aí o que eu quero mudar é a cor, né? Então eu vou selecionar aqui interior.color, certo? E aí existem mais de uma maneira de você mudar a cor, tá? Eu vou ensinar só uma que é a mais prática, que é usando o código RGB. O que é esse código RGB? R é de red, o G é de green e o B é de blue. Então ele vai pegar os tons de vermelho, de verde e de azul para formar uma certa cor, certo? Então eu coloco aqui igual a RGB, abro parênteses, e aqui ele diz, coloque um valor de vermelho, um valor de verde e um valor de azul, certo? Então digamos que eu quero colocar uma coisa azul, por exemplo. Então eu chego aqui, vou colocar pouco vermelho, pouco verde e bastante azul, por exemplo. Vou colocar 200 de azul. E criei aqui esse código que vai mudar a cor da minha célula B2, tá? E aí se eu rodar, vamos ver o que vai acontecer. Ele mudou, colocou esse azul aqui, tá? E aí como é que funciona a escala, né? Como é que eu sabia que 30 era pouco e 200 é muito? Essa escala aqui vai de 0 a 255, tá? Então, todos os valores aqui podem variar entre 0 e 255, tá? E aí, é meio difícil para mim ter sensibilidade de que cor eu vou usar exatamente. Por exemplo, se eu quiser usar um verde diferente ou um azul diferente que nem eu fiz lá, eu não vou ter muita referência da cor que eu quero, tá? Mas para isso, a gente pode fazer algumas coisas. Uma delas é, eu venho aqui no meu Excel, e aí essa cor aqui, por exemplo, certo? Então eu venho aqui na minha caixinha, e aqui em mais cores, eu vou apertar aqui em mais cores, tá? E aqui, para essa cor de verde aqui, ele diz que essa cor de verde é composta por 84 de vermelho, 130 de verde e 53 de azul, certo? Então eu posso vir aqui, percebam que aqui está no modelo RGB, tá? Por isso que eu optei por ensinar esse modo para vocês. E aqui eu não posso selecionar do lado, mas eu vou lembrar que é 84, 130, 53, tá? Então eu venho para cá, 84, 130, 53, tá? E aí quando eu rodar a macro, ele mudou para esse verde aqui, igualzinho, certo? Deixa eu ver se eu acertei. Acho que acertei. Tá certo?
deixa eu colocar aqui pro lado para a gente continuar. Então, é assim que eu mudo a cor de uma célula, e a mesma coisa também pode ser para mudar a cor de uma fonte, por exemplo. E aí, quando a gente está mexendo na fonte, aqui vocês percebem que eu posso mudar várias coisas no interior da célula, né? Eu posso, por exemplo, B2, ponto interior. Eu posso botar um gradiente, eu posso colocar um padrão, posso mudar a cor do padrão e por aí vai, certo? Então, dentro dessa propriedade, existe uma série de propriedades, tá certo? Então, na minha propriedade interior, eu só vou trabalhar aqui com a cor por enquanto, certo? Acho que só vou trabalhar com ela no todo. E agora vamos mexer com as fontes, certo? Então, a gente vai fazer range b2 ponto fonte. E aí, tá aqui aparecendo a propriedade fonte, e quando eu apertar ponto, vai aparecer uma série de propriedades das fontes, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, mudar o tamanho em inglês é size, né? Então, tá aqui o size. Então, eu vou dizer que o tamanho da minha fonte aqui, da célula B2, vai ser 8. Vou deixar 9, um tamanho pequeno, certo? Então, se eu tá aqui, ó, página inicial, eu vou botar a fonte aqui com algo grande, tá aqui 14. Certo? Se eu rodar a minha macro, ele já mudou o tamanho da fonte para 9, certo? E ainda mexendo em fonte, o que é que eu posso fazer? E aí eu vou copiar a referência até aqui, que vai ser a mesma coisa, porque eu vou continuar querendo mexer em fonte, sendo que agora eu quero mudar a cor. Então, ponto fonte, ponto color, certo? E aí deixa eu botar o ponto aqui para mostrar para vocês, ponto color, certo? E aí eu quero deixar branco. O que é o branco? O branco é a junção de todas as cores, né? Então, se os valores variam de 0 a 255, se eu colocar 255 em tudo, vai ficar branco. E da mesma forma, se eu colocar 000, vai ser a cor preta, tá? Então, não preciso nem ir lá olhar. Então, eu vou colocar aqui RGB, 255 de vermelho, 255 de verde, 255 de azul. Que eu quero colocar a fonte branca, tá? E aí, se eu rodar, mudou a fonte para branco, certo? Outra coisa que eu quero mudar também, eu quero deixar em negrito. Negrito é uma qualidade da minha fonte, né? Então eu volto para cá, range.fonte, e aí vou fazer uma nova linha, ponto, e aí negrito em inglês é bold, tá? Esse bold aqui. E aí, para uma fonte, você só tem duas opções. Ou ela está em negrito, ou ela não está em negrito, né? Você só tem ou verdadeiro ou falso. Se eu colocar verdadeiro, quer dizer que a fonte dessa célula vai estar em negrito. Se eu colocar que é falso, vai dizer que não está em negrito, certo? Então eu vou chegar aqui e vou dizer que isso é true, que isso é verdadeiro. E aí percebam que ele deixou aqui azulzinho, tá? Porque isso aqui é uma condição lógica, tá? Ele já entende que o true, que isso aqui é verdade. E aí se eu rodar agora, ele já deixou aqui em negrito. Acho que eu já fiz tudo que eu queria fazer com a fonte. Vamos agora pensar no que mais? Nas bordas, tá? Então vamos lá, fazer a referência a range B2 ponto borders agora, tá? Então tem aqui a propriedade borders, tá? E aí, aqui tem um detalhe. Eu posso, se eu deixar assim do jeito que tá, ele vai mexer em um comando só em todas as bordas, tá? Então se eu escolher aqui, e aí tem uma série de coisas para as bordas, por exemplo, tem a cor da borda, eu posso mudar, posso contar quantas bordas tem, posso ver qual é o peso, né, qual é a grossura delas, e é isso que eu quero fazer. Então eu vou colocar aqui um peso, e aqui posso colocar valores entre 0 e 4, eu acho, que vão dar a grossura das minhas bordas, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, 1 e rodar, ele criou essa borda bem fininha aqui, certo? Deixa eu aumentar o zoom aqui para ver se melhora. Tá tão fininho que tá difícil de ver. Se eu aumentar aqui para 1,5, por exemplo, 1,5. E aí lembre que o separador de unidade aqui a gente está no inglês, certo? Então quando eu quiser colocar números decimais, eu uso o ponto como separador, não a vírgula, tá? A vírgula aqui serve como separador de argumentos, certo? Então eu vou colocar 1,5 e pedir para ele rodar, e aí não ficou muito melhor não. Deixa eu colocar 2. Já melhorou um pouco, agora já não está mais aquele coisinho tremido, né?
já está um pouco mais grosso. Vamos colocar aqui 3. E aí, já deixou mais grosso. Vamos colocar aqui 4. Ele já deixou grosso pra caramba, mas eu acho que eu não posso chegar em 5. Quando eu coloco em 5 e colocar para rodar, ele diz que não acha porque ele não consegue colocar uma borda tão grossa assim, tá? Então vai até 4 e um pouquinho. Sendo que, para eu não ficar indo nesse chute, existem valores padrão, tá? Que são valores constantes que são guardados por certos códigos. Por exemplo, tem um código que é Excel Thin. Então, esse Excel aqui é XL, e esse Thin quer dizer magro, quer dizer que vai ser uma borda fininha, certo? Então, quando eu apertar F5, ele criou aqui uma borda fininha. Se eu quiser, por exemplo, criar uma borda mais grossa, eu vou botar um Excel Thick. E aí, quando ele rodar, ele criou uma borda grossa. E aí, que valores isso aqui tem? Vou mostrar para vocês uma coisa, só para um detalhe. Vou pedir para vocês inserirem aqui no VBE, deixa eu aumentar ele. Vocês vão vir aqui em exibir, tá? Barras de ferramentas, depurar. Vocês vão deixar isso aqui ativado, certo? Se eu desativar essa barra aqui, sumiu. Eu vou pedir para vocês virem aqui em inserir, em exibir, barra de ferramentas, depurar e deixar isso aqui ativo, tá? E vai aparecer, isso aqui pode aparecer também em formato de uma caixa voando por aqui, vocês podem colocar ela aqui, tá? Pode estar aqui, tanto flutuante aqui, quanto aqui. Eu vou deixar aqui, isso aqui serve para eu depurar o meu código. O que é depurar? É eu, por exemplo, querer ver como é que ele funciona parte a parte, para tentar consertar alguma coisa para ver como é que ele funciona. Tá bom? E aí, nessa parte de depurar, tem esse comando aqui chamado depuração total, que o atalho é F8. O que é que ele faz? Ele não executa o seu código de uma vez, ele vai executar linha por linha, certo? Então, se eu apertar F8 uma vez, ele vem para cá, se eu apertar F8 de novo, ele vem para cá, e depois ele vem para cá, e ele vai executando linha por linha, e eu posso ir vendo o que acontece com cada comando, certo? Isso é muito útil quando a gente tem algo muito grande e a gente quer ver se o nosso código está funcionando certinho. Por exemplo, apareceu algum erro e eu não sei onde está. Aí você vai vendo parte por parte onde é que tá, o que é que seu código está fazendo, e aí você pode detectar onde é que está o erro, tá? Mas por enquanto eu só vou usar ele para poder mostrar uma coisa. Vou colocar aqui para o lado de novo e eu vou limpar essa célula aqui. Então eu venho aqui na edição, limpar tudo. E aí eu vou chegar aqui, deixando aqui o meu mouse sobre a sub, né? Entre a declaração de início e final da sub, eu vou apertar F8 ou eu venho aqui em depuração total, certo? E aí ele colocou essa minha linha amarela marcada. Então quando eu apertar F8 de novo, ele vai executar essa linha aqui, ou seja, ele vai começar a minha sub, certo? Pronto. Quando eu apertar F8 de novo, ele vai executar só essa linha aqui, ou seja, ele só vai mudar a cor da minha macro, né? Então eu vou apertar F8, mudou a cor. O que ele vai fazer agora? Deixa eu só escrever alguma coisa aqui para ver as coisas mudando. Ele vai mudar a fonte para o tamanho 9 quando eu apertar F8. Ele vai executar essa linha amarela aqui. Executou. Agora ele vai colocar em branco. Agora ele vai colocar em negrito, certo? E agora, percebam que aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui por cima das coisas agora, eu posso ver os valores. Ele está dizendo que true é igual a verdadeiro. E aqui, quando eu colocar o meu mouse por cima de thick, ele está dizendo que o Excel thick vale igual a 4. Então lembra que quando eu coloquei a borda 4 ficou bem grosso? Dá no mesmo eu colocar tanto 4 como esse código aqui de thick, tá? Isso aqui é só um modelo padrão do Excel, que quando você vem aqui, e aí deixa eu aumentar aqui, quando você vem aqui e seleciona a borda grossa, é justamente esse Excel Thick, tá? Que é a grossura 4, certo? É só um modelo aqui padrão, mas aí você pode botar 3.9, 3.8, 3.7 e por aí vai, tá? Mas aí para não ter que ficar chutando o valor, eu uso ou Thick ou o Thin. Deixa eu colocar aqui o Thin, que é o mais fininho, e aí eu vou pedir para ele rodar tudo de novo apertando F8. Vai executar esse. Quando eu passar o mouse aqui, ele está dizendo que o Thin equivale a uma grossura de só 2. Então, tanto faria eu colocar o 2 ou o Thin. Tá? Então, você não precisa ficar decorando esse código aqui se você quiser ficar chutando, mas é interessante saber. Certo? Então, aqui. E aí, se eu quiser parar de executar a minha macro, eu chego aqui, clico aqui em redefinir, nesse quadradinho aqui, que é como se fosse para parar a gravação. Eu parei, ele parou de rodar. Certo? E agora a gente vai continuar escrevendo o nosso código. Já coloquei as bordas, sendo que eu não quero, por exemplo, colocar as bordas
em volta da minha célula toda. Eu quero só colocar as bordas de cima e de baixo. E aí como é que eu faço isso? Aqui em borders, aí vocês podem ver que está no plural, né? Então ele vai... Lembra que eu falei que quando é no plural, ele seleciona todos? Então para esse range aqui, ele vai selecionar todas as bordas, que é de cima, de baixo, é de um lado e é do outro. Se eu quiser especificar, eu abro parêntese e digo qual é. Lembrando que ele só, quando eu deixo sem, ele não considera as bordas diagonais, tá? Ele só considera as bordas regulares. E aí eu vou abrir o parêntese aqui e ele vai me dar um monte de opção. Então se eu quiser, por exemplo, mudar só a minha borda de cima, eu vou escolher essa aqui, Excel Edge Top, quer dizer a beira de cima, certo? O final de cima. E aí cliquei aqui, fechei parêntese, e eu quero que em cima tenha uma borda fina, mas eu quero que embaixo tenha uma borda grossa. Então o que eu vou fazer? Quando eu abrir aqui meu parêntese, eu não vou querer mais o edge top, eu vou querer o edge bottom, que significa o final de baixo, né? A beira de baixo. Então eu vou selecionar aqui, e aí o ponto weight dela vai ser o Excel Fake, que eu quero que fique uma linha grossa embaixo. E aí quando eu rodar logo apertando F5, vamos ver o que acontece. Ele só colocou uma borda grossa aqui embaixo e uma fininha aqui em cima, certo? Do jeito que eu queria. E agora que já está tudo pronto, eu só preciso mudar o alinhamento. Eu quero que fique centralizado horizontalmente e centralizado verticalmente, certo? Então eu vou chegar aqui e eu quero mudar o alinhamento horizontal, né? Então eu coloco aqui, ó, começar horizontal. E ele já identificou aqui o horizontal alignment, tá? Então eu vou clicar nele. E isso aqui vai ser igual a... E aqui de novo, eu posso ficar inserindo valores quanto eu quiser e aí ele vai ajustando. Mas se eu quiser que fique exatamente no meio, eu vou usar o valor que ele já tem guardado, que é o Excel Center, tá? E aí percebam que quando já tem esse valor marcado, quando eu passar para a próxima linha, ele já vai deixar as coisas mais formatadas, mais bonitinhos. Ele já colocou o C maiúsculo aqui porque ele já reconheceu esse Excel Center, tá? E eu também quero deixar o alinhamento vertical. Então, eu venho aqui em Range, B2, ponto vertical agora, certo? Eu quero que fique no meio também. Então, eu vou colocar Excel, e aí Center. E aí, se ele reconhecer, quando eu der Enter, ele vai ajustar aqui, vai deixar o C maiúsculo. Deixou, então ele encontrou. Se eu tivesse escrito errado, por exemplo, Excel Center, e apertar Enter, ele não mudou nada, tá? Porque ele não reconheceu esse valor aqui. Mas se eu escrever certinho, o editor já entendeu e ajustou. Então isso é bom para você ver se você está colocando esse valor padrão certo ou se você está escrevendo errado. Tá? Então por enquanto, vamos ver o que ele está fazendo no geral. Já centralizou aqui tudo certinho e eu acho que ele fez tudo o que eu queria, né? Certo? Agora eu já fiz tudo, eu posso aqui inserir comentários. Então eu quero dizer, o que isso aqui faz? Muda a cor da célula, sempre colocando essa aspinha aqui antes de escrever, pode ser tanto aqui no começo quanto aqui, certo? Eu vou até colocar no começo porque é melhor. E vou dar um tab e vem pra cá. E aqui coloco a aspa, dou um tab, vou até pular a linha para ficar mais organizado. Opa, vou pular essa linha para ficar mais organizado. Vem pra cá. Pronto. O que é que isso faz? Muda o tamanho, a cor e o negrito e ativa o negrito da fonte, certo? Ah, e outra coisa, na fonte, né, eu esqueci de colocar, por exemplo, mudar ela, eu quero colocar outra fonte, como é que eu posso fazer? Aí eu venho aqui, vou querer mudar na minha fonte, então eu tenho que copiar essa parte, ponto fonte, ponto name, certo? Então quando eu quero mudar, eu coloco aqui, e aí como é um nome, como eu vou inserir caracteres de texto, eu tenho que colocar aqui entre aspas, certo? E eu vou colocar o nome da fonte que eu gosto, que é esse aqui, certo? Então muda o tamanho, a cor, ativa o negrito e o nome e ativa o negrito da fonte, certo? Vamos para cá, o que é que isso aqui está fazendo? Cria uma borda fina sobre e uma borda grossa sobre a célula, certo? Isso aqui no final, o que ele está fazendo? Ele está centralizando o texto verticalmente, horizontalmente, aqui para deixar em ordem, e verticalmente,
certo? Então é isso que o meu código está fazendo. Se eu quiser ver se ele está funcionando do zero, eu vou aqui limpar ele. Então eu venho aqui em edição, limpar tudo. E aí eu posso ver ele rodando parte a parte, né? Então eu vou usar aqui, vou deixar aqui um texto escrito, teste, certo? E aí vamos lá. Vou apertando F8 para ele passo a passo. Vai executar agora essa linha que está amarelo. E aí percebam que ele não vem para essa parte verde, como eu disse no começo do curso. Ele ignora e já vai para a parte que está em preto, certo? E aí ele vai executar agora essa linha amarela, vai mudar a cor. Agora ele vai executar essa linha amarela, vai mudar o tamanho da fonte. Vai mudar agora a cor da fonte. Vai deixar em negrito. Vai mudar o estilo da fonte. Agora ele vai colocar uma borda fina em cima. Colocar uma borda grossa embaixo. Centralizar horizontalmente. Centralizar verticalmente. E ele terminou, certo? Então percebam que eu consegui fazer esse código todo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Tá? Então eu fiz toda essa formatação aqui em 9 linhas. Vamos ver quantas linhas demorou para o meu subgravado fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até aqui. Então ele demorou tudo isso para fazer o que eu fiz em 9 linhas, porque muito do que ele anotou aqui é coisa inútil, inclusive é coisa que atrapalha. Tá? E eu vou mostrar por quê. Ó, se eu vier aqui e eu tenho aqui uma célula mesclada, certo? Quando eu ativo aqui a minha formatação, não sei se vocês perceberam, mas eu vou apertar aqui um Ctrl Shift F, a célula está mesclada, né? E eu vou dar um Ctrl Shift F, e o que foi que aconteceu? Ele desmesclou as duas células, porque quando a gente gravou a macro, a gente usou uma célula não mesclada como referência, certo? Por que isso está acontecendo? Se a gente vier aqui no código, a gente vai ver aqui que em algum momento, na parte que está selecionada, ele falou que a propriedade merge cells, que é a propriedade de estar mesclado, ele está dando como falso. Então, tudo que ele tocar, tudo que tiver selecionado, ele vai desativar a mesclagem. Certo? Isso aqui essa linha aqui até me atrapalha, mas é o que ele faz por padrão. Tá? Então, como o meu código não tem isso, se eu, por exemplo, tiver aqui na minha célula B e deixar ela mesclada aqui, eu vou limpar primeiro, vou vir para cá. Se eu rodar aqui, nessa célula aqui, vamos ver se ele vai desmesclar. Não desmesclou, certo? Ele fez tudo certinho. Tá certo? Então, tem isso também. Esse aqui está bem melhor do que o outro código. Eu posso, inclusive, apagar esse aqui que já não me serve mais. E eu posso tanto apagar aqui, só deletando o meu código, apagando mesmo o meu teclado. Ou eu posso vir aqui, desenvolvedor, macros, formatação, excluir, ok. Tendo excluído, já sumiu daqui, certo? E agora eu só vou usar a minha subformat. E agora que a gente já criou, só tem um detalhe, né? Percebam que muitas vezes eu esqueci de avisar lá, de mostrar lá, mas vou mostrar aqui. Muitas vezes vai ter, quando você gravar uma macro, vai ter esse with e end with aqui. Para que ele serve? Então, percebam que aqui eu tive que ficar repetindo, por exemplo, range b2.font.size.font várias vezes, né? Isso aí, se eu não ficar copiando e colando, acaba sendo um pouco desgastante. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer aqui, with range b2 ponto fonte, tá? E aí quando eu crio um if, eu tenho que criar um final para ele, certo? Então eu vou colocar o final aqui embaixo, tá? Então percebam que aqui, ó, ele cria e ele também termina, certo? Dizer onde começa e onde termina essa declaração aqui. E aí percebam também que ele dá uma indentação, né? Ele não coloca aqui tudo alinhado com ele, ele dá um tab aqui pro lado, então eu vou dar um tab também. E o que é que ele está dizendo? Faça tudo que está dentro dessa declaração aqui, já vai ter no começo esse range b2.font, certo? Então eu posso apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isso aqui. O que é que ele está dizendo? Ó, essa linha aqui está dizendo que com range b2.font, você coloca um ponto size e dá igual a 9. O que é que essa aqui está fazendo? Com range b2.font, você coloca depois um ponto color e depois coloca o valor da cor.
certo? E vocês vão ver que vai rodar do mesmo jeito. Esse with daqui serve para eu economizar escrita, colocando o índice aqui no começo, e aí quando eu for escrevendo agora, não preciso ficar repetindo ele de novo, certo? Então, tá aqui como é que a gente usa o with, lembrar de começar e terminar, certo? Porque se eu não terminar, ele vai entender que daqui para baixo, tudo vai começar com esse range.b2.font, inclusive isso aqui. Então, entender que é range.b2.font, ponto, esse código todo, tá? E aí não ia dar certo. Então, eu tenho que chegar aqui e dizer onde eu quero que isso pare, que é onde eu quero parar de mexer com a minha fonte, né? Então, end, e aí eu vou dar um final, with, que é o nome da minha declaração, certo? E aí, terminei. E aí agora eu posso atribuir um atalho para a minha macro. E aí o atalho eu não posso atribuir aqui por forma de código. Como é que eu faço? Venho aqui em desenvolvedor, macros, tá aqui a minha macro format, né? E aí eu venho aqui em opções, e aqui eu posso selecionar aqui uma tecla de atalho, eu vou chamar, agora vai ser o Shift F, que a gente já apagou aquela, então agora o meu Ctrl Shift F vai ser essa nova que eu escrevi. E a descrição vai ser formata as células selecionadas, certo? E aqui a gente tem um problema, e aqui por enquanto está tudo certo, mas o problema é que essa macro aqui só está mudando a range B2, né? Ela não está mudando nada mais. E eu quero que ela mude a célula que está selecionada, certo? Então como é que eu posso fazer isso? Eu seleciono toda a minha macro, tá? Selecionei tudo. E aqui eu venho aqui em editar, substituir, tá? Eu também posso fazer o atalho Ctrl U. E aí eu vou... Lembre de estar selecionado os comandos da sua macro, onde é que você quer mudar, certo? Eu vou clicar aqui. E aí ele está me perguntando aqui o que é que eu quero procurar. Eu quero procurar range, e aí você tem que ser igualzinho, tá? Igual tá lá, range, abre parêntese, B2. É isso que eu quero procurar. Eu quero trocar por quê? Eu quero trocar pelo termo selection, tá? Pela propriedade selection. E eu vou clicar aqui em substituir todos. E ele substitui em tudo que está selecionado, certo? E aqui agora minha macro está funcionando tudo certinho agora. Selecionar isso aqui e apertar escrever ela lá. E apertar um Ctrl Shift F. A macro que a gente escreveu agora já está funcionando e já está formatando direitinho, certo? Era isso de formatação. Tem um monte mais de coisa de formatação, sendo que não dá tempo de falar de tudo, tá? E aí percebam que se eu colocar numa célula mesclada aqui, por exemplo, essa aqui, diferente da antiga, deixa eu limpar primeiro, limpar e vou mesclar. Diferente da antiga, ele não está mais desmesclando, tá? Então se está mesclado, vai continuar mesclado, se não está, vai continuar não estando. Tudo bem? Então tá aqui a primeira macro que a gente escreveu do zero, e aí é um pouco complicado porque tem muita novidade de... Você tem que saber, né, o que é que você quer mexer, você tem que saber quais são as propriedades que você quer alterar, e aí talvez até demore um pouco à primeira vista, mas eu fiz isso uma vez para não ter mais que toda tabela que eu fizer, eu posso só utilizar esse Ctrl Shift F e ele já vai fazer tudo, tá? Então a longo prazo vai ter valido a pena e conforme você vai praticando, você pode fazer isso aqui em 1 minuto, por exemplo, certo? E aí para esse vídeo é só isso, tá? No próximo vídeo a gente vai voltar para uma aplicação que a gente já fez e a gente vai consertar algumas macros gravadas que a gente fez que precisam de adaptação para funcionar melhor, tá?